A paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos fala aqui é o presbítero William Diogo. Eu quero nessa tarde estar compartilhando com todos aqueles que vão estar ouvindo a palavra do Senhor, um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Jeremias, o livro do profeta mais conhecido como profeta chorão, como profeta das lágrimas, aonde no capítulo 1 o Senhor ele chama Jeremias para o ministério, para o ofício. E eu quero compartilhar um texto da Santa Palavra de Deus com os irmãos, aqueles que vão estar ouvindo, aqueles que vão estar meditando. Nós vamos falar um pouquinho sobre chamado, ministério, ofício, aonde a palavra de Deus nos fala no capítulo número 1, versículo número 5: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que te saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Irmãos, o profeta Jeremias, ele foi um profeta chamado, um profeta escolhido, um profeta eleito por Deus, aonde ele profetizou num momento muito difícil do povo de Israel, aonde o povo de Israel ele estava vivendo uma decadência espiritual muito grande, e Deus ele levantou o profeta Jeremias na intenção de tentar resgatar o temor do povo de Israel, aonde ele levantou o profeta Jeremias na intenção do povo voltar novamente para a presença do Senhor. Porém, o povo de Israel era um povo de um semblante muito duro. A palavra de Deus nos fala que o povo de Israel não era um povo muito fácil, não era um povo fácil de lidar. Era um povo que, uma hora aquele povo, ele estava na presença do Senhor, e na outra hora o povo já tinha se afastado de Deus. Desde o início, quando Deus ele levantou a nação de Israel, sempre foi dessa maneira. Quando o povo estava em dificuldade, o povo clamava a Deus. Porém, quando o povo estava bem, quando o povo estava, tudo estava favorável ao povo de Israel, eles se esqueciam de Deus e se entregavam à idolatria. Eles se entregavam aos prazeres deste mundo, e o povo se afastava de Deus. Mas Deus ele nunca se esqueceu da aliança que Deus havia falado acerca daquele povo. E em tempos Deus sempre levantava um profeta, sempre levantava alguém usado, alguém com um ministério, alguém com um chamado, para que aquele homem, aquele profeta, aquele líder, ele viesse resgatar através da mensagem de Deus o temor no coração daquele povo. E Deus agora ele levanta o profeta Jeremias, e a intenção de Deus era que o povo se voltasse para o Senhor. Porém, a palavra de Deus ela nos relata que o profeta Jeremias ele ficou conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque aquele profeta
ele sofreu terrivelmente por causa da mensagem que Deus ele colocava na boca do profeta Jeremias. Irmãos, e quando nós falamos acerca de ministério, quando nós falamos acerca de chamado de Deus, nós temos que saber de uma coisa: o ministério, ele, por mais lindo que seja, o ministério, por mais abençoado que seja, o ministério, por mais frutos que ele venha a dar, ministério, ele, aleluia, nos faz chorar. O ministério, ele nos traz lágrima, nos traz sofrimento. O ministério, ele faz com que o homem muitas das vezes se sinta só. Ele muitas das vezes, o ministério faz com que o homem de Deus, com que a mulher de Deus se sinta sozinho. E com o profeta Jeremias não foi diferente. Jeremias, ele profetizou num momento muito difícil de Judá e de Israel. E o profeta Jeremias, ele tinha uma palavra de Deus na boca e ele tinha que transmitir aquela mensagem. Meus irmãos, quando nós somos chamados para o ministério, nós temos uma responsabilidade. A palavra de Deus fala que nós temos que tocar a trombeta em Sião. Nós temos que proclamar a vontade de Deus para o povo. E nem sempre na mensagem transmitida pelo homem de Deus, pela mulher de Deus, ela vai ser aceita. Muitas das vezes, por causa da mensagem do Senhor, nós perdemos amigos, nós perdemos tantas coisas no decorrer da nossa caminhada, porque aquele que tem o chamado, aquele que tem o ministério, aquele que Deus levanta para uma grande responsabilidade, ele não pode de maneira nenhuma deixar com que nada venha impedir o ministério de ser exercido, porque a palavra do Senhor nos fala que vamos prestar conta diante de Deus. Se nós fizermos a vontade do Senhor, nós vamos prestar conta, porém vamos ser aprovados. Porém, se nós não exercermos o ministério com fidelidade, nós vamos prestar conta diante de Deus, porém vamos ser reprovados. Nós estamos vivendo um momento de escassez de homem e de mulher de Deus com a responsabilidade de exercer o ministério com fidelidade. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, está faltando homens como Jeremias, está faltando homens como Ezequiel, está faltando homens como Isaías. Nós não temos muitas referências mais no decorrer das nossas caminhadas. A igreja, ela está com falta de referência acerca de ministério. São poucos aqueles que são referência para o chamado de Deus, para o ministério, para o exercício da função ministerial. Porém, meus irmãos, nós que fomos escolhidos pelo Senhor, temos que exercer o nosso ministério sabendo que um dia prestaremos conta do chamado de Deus. A palavra do Senhor nos fala acerca da parábola da grande ceia, onde naquele grande banquete muitos foram chamados, muitos foram escolhidos, porém cada um ali naquele momento começou a arrumar uma desculpa para não estar naquele banquete. E hoje não é diferente. No exercício da função, no exercício do ministério, nós temos deparado com homens, com mulheres, com jovens que não estão mais preocupados
em exercer a sua função diante de Deus, a exercer a sua função diante da igreja. Nós estamos deparando com homens e mulheres materialistas, aonde não preocupa mais com o seu chamado, não preocupa mais com o exercício do seu ministério. Porém, sabemos de uma coisa: vai chegar um dia que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e o Senhor vai pedir conta das nossas obras. Eu guardo uma palavra que ela é usada pelo anjo da igreja, aonde ele fala que ministério da morte, e ele dá exemplo de pessoas que tinham ministério, tinha tudo para ter um ministério fecundo, tinha tudo para ter um ministério abençoado, tinha tudo para frutificar na obra de Deus, porém preferiram abandonar o ofício do ministério, preferiram olhar para trás. E quando nós olhamos para trás e não queremos exercitar aquilo para o qual nós fomos chamados, nós temos problemas lá na frente. Isso aconteceu com, aleluia, a mulher de Ló, quando o Senhor ordenou a saída deles de Sodoma e Gomorra. A palavra do Senhor nos fala que a ordem era não olhar para trás, irmão, no exercício da função, do ministério chamado de Deus. Não tem tempo para olhar para trás, não podemos pensar de maneira nenhuma em olhar para a circunstância, se está faltando, se está sobrando, ou se ainda vai faltar alguma coisa. Nós não podemos de maneira nenhuma cochear entre dois pensamentos. A palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por isso nós temos que exercer o nosso chamado. O profeta Jeremias, quando foi escolhido por Deus, a palavra nos fala que o Senhor falou com ele: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Aí o profeta Jeremias disse: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. E o Senhor disse para ele: não digas que tu és uma criança, porque aonde eu te mandar ir, tu irás, e tudo quanto eu te mandar dizer, tu dirás. E ele disse: não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Meus irmãos, no meio do chamado, no momento do chamado do profeta Jeremias, ele tentou arrumar uma desculpa perante o Senhor, porém Deus não aceitou a desculpa do profeta. O profeta, ele queria dizer para o Senhor que ele não tinha condição. Irmão, nenhum de nós temos condição de nada, porém a palavra do Senhor nos fala que o Senhor, ele não chama aqueles que têm capacidade, mas o Senhor capacita aqueles que ele chama. Por isso, se o Senhor te chamou para o ministério, pode ir com convicção, pode ir com certeza, pode ir sabendo que você não vai estar só, porque como diz a palavra do Senhor, se você tiver fome, ele pode mandar o urubu levar comida. Se você tiver sede, ele faz sair água da rocha. Se você tiver frio à noite, ele coloca a coluna de fogo, e durante o dia ele coloca a nuvem. O sapato não vai faltar no pé, a roupa não vai faltar, porque o Senhor, ele tem compromisso com o ministério do homem de Deus, ele tem o compromisso com o ministério da mulher de Deus. Se o Senhor te escolheu, meu irmão, se o Senhor te chamou, saiba de uma coisa: o Senhor, ele não te chamou para derrota. Quando Deus chama o homem,
Quando Deus chama a mulher, Deus ele tem a incumbência, Deus ele tem a responsabilidade de capacitar. A única coisa que nós temos que fazer é ficar em Jerusalém. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor deu uma ordem aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus irmãos, quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá autoridade. A palavra do Senhor fala que Ele nos daria poder para pisar na serpente e nos escorpiões. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor ele disse que nós beberíamos coisa mortífera, se nós bebêssemos coisa mortífera, não nos faria nenhum dano, não nos faria dano algum. Olha só, o Senhor tem compromisso conosco. O Senhor, Ele tem compromisso com a nossa vida. Jeremias, ele foi um profeta que chorou, derramou lágrimas, porém o Senhor sempre esteve com Jeremias. A palavra na boca de Jeremias, a cada mensagem, o Senhor, Ele cumpria aquilo que Ele dizia acerca de Jeremias. E se você tem um chamado e está temendo o homem, está temendo o inimigo, está temendo a luta, está temendo as dificuldades, saiba de uma coisa: o Senhor ele vai ser contigo, o Senhor ele vai te capacitar, o Senhor te dará poder, te dará autoridade, o Senhor te dará o escape. A palavra do Senhor nos fala no Salmo 91, versículos 7 e 8: 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 cairá à tua direita, mas você não será atingido. O Senhor será contigo a todo tempo, o Senhor será contigo a todo instante, o Senhor será contigo a cada momento, o Senhor será contigo no levantar, no deitar. O Senhor será contigo a cada momento da sua caminhada, porque o Senhor não chama ninguém para o ministério para fracassar. O Senhor não chama ninguém para o ministério para ser envergonhado. O Senhor não chama ninguém para o ministério para ficar confundido. O Senhor tem compromisso de cumprir aquilo para a qual Ele nos chamou. O Senhor chamou Jeremias para o ofício de profeta, e o Senhor foi com ele. Se o Senhor te chamou para ser profeta, o Senhor será contigo. Se o Senhor te chamou para o ministério da oração, Ele vai te capacitar para orar. Se o Senhor te chamou para o ministério da palavra, Ele te dará revelação, Ele te dará sabedoria, Ele te dará o conhecimento, o entendimento, Ele te capacitará. Se o Senhor te chamou para o ministério do louvor, o Senhor vai te dar no louvor autoridade. Ele fará maravilhas por intermédio da mensagem que será cantada pelos teus lábios. O Senhor, Ele vai te capacitar, pois o Senhor, Ele não chama ninguém para o ministério para perder, para envergonhar, para passar vergonha. Tu passará por dificuldade, sim. Vai ter momento de lágrima, vai ter momento de choro, vai ter momento em que você se sentirá sozinho, vai ter momento em que você vai passar no vale,
vale, vai passar no deserto, porém lá no vale o Senhor vai estar contigo. No deserto vai ter providência para o seu ministério. O Senhor jamais te deixará só, porque o Senhor deixou bem claro, quando o Senhor disse: pode a mãe esquecer do filho do ventre, do filho que ela gerou, do filho que ela amamentou, mas o Senhor disse para Israel: todavia eu não me esquecerei de ti. Pode saber de uma coisa: se o Senhor te chamou para o ministério, exerça ele com toda a sua fidelidade, exerça ele com todo o afinco, exerça ele com todas as suas forças. Ainda que alguém diga para você que você não é escolhido, acredite na chamada de Deus na sua vida. Ainda que alguém diga para você que você não é capaz, acredite na chamada do Senhor. Ainda que alguém diga para você que Deus ele não é contigo, não ouça esta voz. Fique na torre, fique no centro da vontade de Deus, pois ministério Alabachai de Comanaravai, o Senhor ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. O Senhor é poderoso para exaltar o nome dele na nossa chamada. Saiba de uma coisa: se você foi escolhido por Deus, como foi escolhido o profeta Jeremias, não fazendo nenhum tipo de comparação, não fazendo nenhum tipo de comparação, mas se você foi chamado, se você foi escolhido, saiba de uma coisa, tenha convicção, porque Deus não erra na sua escolha. Deus não chamou ninguém de maneira equivocada. Deus não é o Senhor não olha como homem, o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor não escolhe como o homem escolhe. Prova disso vemos na casa de Jessé, quando Deus ele escolheu Davi para ser rei sobre Israel. Samuel, quando olhou, ele olhou Eliabe, ele olhou Aminadab, ele olhou para Samar, porém Deus não. Deus, quando ele olhou, ele olha para o menor. Se você se sente pequeno, saiba de uma coisa: é contigo que Deus conta, é você que Deus escolheu, porque Deus não conta com super-homem, Deus não conta com ninguém que se acha ser alguma coisa. A palavra do Senhor fala que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, porém a palavra do Senhor nos fala que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Davi era humilhado pelo homem, mas foi exaltado diante de Deus. Jeremias foi humilhado perante os homens, mas foi exaltado perante o Senhor. Se você tem ministério e está sendo humilhado, saiba que Deus está no negócio, porque quem tem ministério não recebe aplauso, quem tem ministério não recebe buquê de flor e nem caixinha de bombom. Quem tem ministério, ele pisa nos espinhos, ele a todo instante passa no sofrimento, passa na escola do sofrimento. O ministério do homem escolhido por Deus, ele é forjado no fogo, ele é através de lágrimas. Ninguém que tem um ministério abençoado levou uma
vida fácil. Quem tem ministério não leva a vida regalada. O ministério daquele que é escolhido, ele sofre, ele geme, porém ele sabe de uma coisa: aonde ele for, Deus vai com ele. Aonde ele pisa, Deus pisa com ele. E quando ele fala, Deus fala em favor da vida dele. Saiba de uma coisa nessa tarde, meu irmão e minha irmã: se você tem ministério, você não terá facilidade, porque ministério não é levar uma vida fácil. Mas saiba de uma coisa: você não passará necessidade, porque o profeta, ele disse, o rei Davi, ele disse: eu fui moço e agora eu já sou velho, mas eu nunca vi quem tem ministério desamparado. Eu nunca vi quem tem ministério, a sua descendência mendigar o pão. Deus será contigo a todo tempo. Deus será contigo a todo instante. Esta é a palavra do Senhor para a nossa vida. Fique com a paz do Senhor Jesus e que você saiba que o Senhor será contigo a todo tempo, em nome de Jesus.